Toda a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palma bem alegre para Jesus? Graças a Deus, que bênção. Meus irmãos, louvo a Deus, sou grato ao Senhor pela oportunidade que o nosso Deus concede de que nós estamos na presença de Deus para adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Agradeço a Deus pela vida, pelos livramentos, por tudo quanto Deus tem nos concedido, e louvo a Deus pela tua vida, pela tua família, pelos teus negócios. Tenho certeza que o nosso Deus, Ele é poderoso para continuar abençoando e dando-nos a vitória necessária. Meus irmãos, hoje é o segundo dia da nossa campanha, das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, e hoje nós vamos estar falando da segunda carta à segunda igreja, chamada Esmirna. A semana passada nós falamos sobre Éfeso e hoje nós vamos falar sobre Esmirna. Então, por favor, abra a tua Bíblia em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, para a glória de Deus, muito fácil. O livro do Apocalipse, capítulo 2, leremos a partir do verso 8 adiante, para a glória do nosso Deus, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, Deus recompensa. Capítulo 2, o versículo de número 8. Veja se alguém está sem a Bíblia, aproxime-se para que junto nós possamos ler a palavra do nosso Deus, amém? Está escrito assim, capítulo 2, verso 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Bendito é o Senhor. Meus irmãos, eu peço por favor a tua atenção e reverência à palavra do Senhor. Como eu disse, tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. E aqui seguimos com a nossa campanha, e lembrando que essa é a segunda carta a qual o Senhor Jesus ordenou ao seu servo chamado João, o discípulo do amor, que viesse a escrever a igreja de Esmirna. Meus irmãos, essa carta de Esmirna é a menor de todas as 7. Ela é bem pequena, resumida, é a menor de todas, e também é interessante que o Senhor, ela não exorta a igreja de Esmirna e nem a igreja de Filadélfia. Quem já leu observa que o Senhor não chama atenção, que Deus não exorta. São as duas únicas igrejas que não recebem a exortação de Deus, ou seja, que está errado em alguma coisa e que precisa melhorar. Então a igreja de Esmirna se enquadra nisso, é uma igreja que está ali segundo os preceitos de Deus. E veja que é interessante que quando é escrito, é direcionado, remetida ao anjo da igreja, o Senhor, Ele revela a sua pessoa, dizendo: isto diz, no verso 8, o primeiro e último, o que foi morto e que reviveu. Então, quando o Senhor está dizendo dessa maneira, o Senhor Jesus está falando que Ele é o primeiro. Então, quando Ele diz primeiro, primeiro é o primeiro, Primeiro é aquele que existe antes de tudo, Não existe nada antes dele.
E quando diz que ele é o último, ele também é o último e após o último não haverá outro, né? Então ele diz que ele é o primeiro e o último. Quando nós lemos o capítulo 46 do profeta Isaías e também o capítulo 48 de Isaías, né, existe lá, tanto no 46 quanto no 48, o próprio Deus de Israel, o próprio Deus, né, na primeira pessoa, o Deus Pai, também usa essa mesma expressão que Jesus usou aqui, né, dizendo, assim diz o primeiro e o último, né? Depois ele diz, assim diz o primeiro e o último, ou seja, né, o primeiro e o derradeiro. Então o próprio Deus fala dessa maneira, e aqui Jesus também usa a mesma palavra, a mesma frase, a mesma colocação que o Senhor Deus coloca em Isaías 46 e 48, aqui também o Senhor Jesus, ele revela que ele é o primeiro, ele é o último, né? Ele mostra aqui para nós, ele diz que ele é aquele que foi morto, e também é aquele que reviveu. E quando nós falamos acerca da morte de Jesus, né, eu sempre gosto de lembrar aos meus irmãos que a morte, de maneira alguma, ela teve poder, ou teria poder sobre a pessoa de Jesus. A morte jamais poderia tragar Jesus, porque a morte ela só tem o poder na vida daquele que tem pecado. E Jesus, ele não teve pecado. Jesus, ele nasceu e veio ao mundo e viveu como um cordeiro imaculado, sem mancha, né? Jesus foi o cordeiro perfeito, e o sacrifício perfeito foi o do Senhor Jesus Cristo. Então a morte de maneira alguma teria poder sobre Jesus. Então alguém pode dizer, pastor, se a morte não tem poder sobre Jesus, por que então que Jesus morreu? Ele mesmo diz no Evangelho de São João que foi dado para ele o poder da vida e da morte. E ele tem o poder, né, de se entregar à morte, de morrer, e o poder de trazer a vida. Ele é o único que pode se entregar para a morte e também voltar novamente à vida. Então veja que o processo, né, se Jesus ele não tivesse se entregado, né, se não tivesse dito aquela frase, aquela palavra em grego, tetelestai, né, que quer dizer está tudo consumado, né, se ele não tivesse dito, Pai, a ti entrego o meu espírito, há mais de 2000 anos, né, 2026 anos, Jesus estaria lá na cruz. Se alguém não tivesse tirado ele, estaria lá ainda pregado, sem comer, sem beber, ele estaria lá, vivo. Mas Jesus ele se entregou porque a palavra de Deus precisava se cumprir, como foi dito pelos escritores no passado, pelos profetas anteriores, que ele seria entregue, ele seria escarnecido, ele seria crucificado, mas seria sepultado e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então Jesus ele fala isso para os discípulos, né, que ele iria ressuscitar, que ele ia ser morto e ele ia ressuscitar. Ninguém acreditou. Ninguém acreditava em Jesus. Por quê? Veja bem, Jesus tinha o poder sobre as doenças, ele tinha o poder sobre a enfermidade. Jesus curava todo tipo de... Não havia problema que Jesus não resolvia, não havia enfermidade que Jesus não curava, não havia demônios que sobressaía, que resistia o poder que havia sobre a pessoa de Jesus. Jesus tinha poder sobre tudo e sobre todos. Então, amados, observa que é interessante que Jesus ele tinha tudo para permanecer eterno, para ser o rei que o povo necessitava naquela época, que estava sob o domínio de Roma. Mas Jesus sempre dizia que ele ia ser entregue, que o Filho do Homem ia ser entregue, ele ia ser escarnecido, iriam esbofetear, iriam cuspir, e Jesus fala tudo o que ia acontecer, que ele ia ser pregado na cruz. Todo mundo olha para Jesus, meneia a cabeça, tipo, né, tá delirando, jamais, né, alguém disse lá, Senhor, jamais isso vai suceder, jamais isso vai acontecer contigo, e etc, enfim, né? Então veja que Jesus ele veio ao mundo já com um objetivo, ele já veio com uma finalidade, né, que o fim dele seria a cruz, que ele teria que dar a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Ele iria ressuscitar para que por intermédio de como Deus ressuscitou Jesus Cristo, nós também viéssemos ser ressuscitados. Então tudo Jesus tinha que passar para refletir na minha, na tua, na nossa vida. E ele diz que ele é aquele, né, que foi morto.
graças a Deus, ele foi morto, mas o túmulo de Jesus, lá em Jerusalém, está vazio. Jesus já não jaze mais, ele não está mais no túmulo. Isso é certo porque além de lá estar vazio, né, isso mostra para nós que Jesus ressuscitou, e a própria Bíblia no seu Evangelho diz para nós que quando as Marias chegaram pela manhã, de madrugada, lá no sepulcro onde Jesus estava, pois a arqueologia revela que o sepulcro está vazio, mas as Marias também chegaram lá de madrugada, e o que elas encontram? A pedra removida. Ela encontra os soldados sentados ali, né, encostados, dormindo como mortos, e elas adentram ali, elas encontram o anjo, e o anjo do Senhor diz para elas: porque vocês vieram buscar o vivente dentre os mortos. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele não está aqui, ele ressuscitou como ele já havia dito. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A nossa alma se alegra porque o nosso Salvador, ele vive. O nosso Salvador reina, e a Bíblia diz que ele está à destra do poder, ele está à destra de Deus, e a Bíblia diz para nós que em breve ele vai voltar, em breve ele virá na nuvem de glória do seu Pai, ele virá com uma miríade, ele virá com uma quantidade imensurável e incontável de anjos, e ele sentará no seu trono de glória nas alturas, e a Bíblia diz que todos os olhos dos quatro cantos da terra, todas as vidas, todas as almas, todo o povo olharão, fitarão os seus olhos para o Salvador da humanidade. Todos olharão para ele. Talvez você possa não acreditar no retorno, mas você precisa acreditar que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou como ele havia dito, como a Bíblia diz que ele ressuscitou, como a arqueologia diz que ele ressuscitou, sugiro que você também creia que ele vai voltar, porque tudo que ele disse aconteceu. Ele disse que ele voltaria de novo para nos arrebatar, para levar para onde ele estiver, nós também podemos estar com ele. Essa é a promessa que alegra a nossa alma. Eu quero dizer para a igreja de Deus nessa noite que Deus, o Senhor, ele tem uma promessa para a nossa vida. Eu quero dizer que nós devemos nos alegrar, porque a nossa redenção está perto. O escritor de Hebreus, ele diz que o que há de vir, ele virá e não tardará. O Senhor, ele vai vir, está perto a sua vinda. E a igreja de Deus precisa estar preparada, precisa estar pronta para o encontro do Senhor nos céus. Meus irmãos, Jesus, ele se apresenta como o primeiro e o último, como aquele que morreu e aquele que está vivo. E ele se apresenta à igreja de Esmirna, dizendo para a igreja: eu conheço as suas obras. Então, como Jesus é o primeiro, é o último, como é aquele que morreu e reviveu, Jesus, ele é onisciente e ele é onipresente. Isso mostra o quê? Que Jesus, ele conhece tudo e que Jesus, ele está presente em todos os momentos da nossa vida, como também ele estava presente em meio à igreja de Esmirna. Jesus conhecia a igreja de Esmirna, por isso ele relata dizendo: eu, na primeira pessoa, conheço as tuas obras. Jesus, ele vê a obra de cada um. E a segunda coisa que ele menciona aqui, ele diz: e conheço também a tua tribulação. É interessante, amados e queridos irmãos, que o Senhor Jesus, ele conhecendo as nossas obras,
Ele conhecendo as nossas tribulações, certamente Ele é aquele que, posteriormente, num tempo determinado por Ele, é aquele que vai recompensar cada um pelas suas obras, e também é aquele que derramará sobre cada servo, cada serva, a graça, o bálsamo, devido aos processos da tribulação a qual cada um tem passado. Eu falo para a igreja categoricamente que tribulação não é coisa boa. Ninguém quer saber de tribulação, ninguém quer ter parceria, viver em tribulação, mas é em meio à tribulação que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa vida. A tribulação, ela traz resultados satisfatórios para a igreja de Deus. É comum a gente dizer, aquela pessoa é atribulado, ou homem é atribulado, ou mulher é atribulada. A gente diz dessa forma, mas a Bíblia não está falando acerca dessa tribulação. O capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no verso de número 2, o apóstolo São Paulo, ele escreveu dizendo, observa bem e presta atenção, que tudo na nossa vida, na direção do Espírito Santo, tem um propósito. Minha irmã, presta atenção, meu irmão, tudo que acontece na tua vida, na nossa vida, tem um propósito de Deus, nada é por acaso. Observa capítulo 5 de Romanos, verso 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O versículo 3, ele diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ou as tribulações, ela produz naquele que passa pela tribulação, ela produz paciência. Romanos 5, verso 3. A tribulação, as tribulações, produz paciência. Então veja, que se nós estivermos nesse processo de crescimento, de maturidade espiritual que todos nós passamos, não pensa que, por exemplo, usar minha vida, cheguei onde eu cheguei, ou o obreiro ou o ministro chegou aonde chegou, só no estalo de dedo, que não teve nenhum processo, que não teve nenhuma luta na sua vida, que não teve nenhuma tribulação. O que mais houve foi tribulação, o que mais há é tribulação. Mas quando passa o processo da tribulação, o resultado da tribulação, ou o ganho da tribulação, ou a gestação, o processo que é a tribulação, vai trazer na nossa vida, vai gerar em nós a paciência. Não existe alguém que vai ter a paciência se não houve antes o processo da tribulação. Os irmãos estão entendendo o mistério? É por isso que as tribulações vêm na nossa vida, porque se não houver a tribulação, não vai haver a paciência. E veja, deixa eu dizer aqui na sequência, a paciência, ela também vai produzir, ela vai gerar um fruto. E o verso 4 diz, e a paciência, né, ela vai gerar a experiência. Então, tribulação gera paciência. Paciência vai gerar experiência. E a experiência também gera alguma coisa. E a experiência gera esperança. Os irmãos agora entenderam o mistério?
que o apóstolo está dizendo para nós? Tribulações gera tribulação, tribulação gera paciência, paciência gera experiência, e a experiência traz esperança, e a esperança, diz a Bíblia, que não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos fora dado. Então, para nós chegarmos na experiência e na esperança, começa pelo processo da tribulação. Começa tudo pelo processo da tribulação. Por que vem a tribulação na nossa vida? Por intermédio da renúncia. Mas renunciar ao quê? O único que passa por isso, ou os únicos que passam por isso, são os crentes. Por quê? Porque quando nós chegamos na presença de Deus, nós renunciamos o mundo. Aquele que gosta da sua bebida, do seu álcool, da cerveja, de uma vodka, do uísque, de uma tequila, enfim, ele vai renunciar aquilo para viver na presença de Deus. Isso vai atribular a pessoa, porque ele quer algo e ele não vai conseguir, ele não vai poder, ele está renunciando àquilo, a carne quer, mas ele não vai fazer a vontade da carne, vai fazer a vontade do Espírito. Então todas as nossas renúncias que nós fazemos na presença de Deus, ela vai trazer a nós tribulação. Ela não vai, a renúncia não traz um peso de glória, ela não traz alegria, ela vai trazer um peso de sofrimento, ela vai trazer um peso de dor, um peso de desespero. Mas o processo de tudo isso, como a Bíblia está mostrando aqui para nós, essa tribulação vai trazer em nós depois a paciência, vai trazer aquela calma, sabe, aquela tranquilidade, aquela firmeza, aquela pessoa estável, aquela pessoa que não oscila, aquela pessoa que está firmado na rocha, aquela pessoa que sabe onde coloca o pé, aquela pessoa que sabe o que fala, aquela pessoa que sabe onde põe a mão. É uma pessoa que ela tem o poder de guiar, de manipular. Ela não é guiado e nem é manipulado por ninguém a não ser por Deus. Então essa situação, essa paciência é algo muito profundo, porque daí a paciência vai trazer em nós a experiência do que nós passamos por processo, que nós passamos por luta, por desafios, mas por intermédio dessa tribulação, dessa paciência, nós iremos adquirir a experiência. Nós agora vamos ser uma pessoa experimentada, nós vamos ser uma pessoa que não será levado pelo vento, nós não seremos uma pessoa que não tem conhecimento, nós seremos uma pessoa já um mestre, como o escritor aos Hebreus diz que o tempo ele nos torna mestre. Então, todos os processos que passam na nossa vida, meus irmãos, que vêm na nossa vida, presta atenção, não é para tirar nós da presença de Deus. Não é para tirar, eu não estou aguentando, porque não, aguenta, fica firme, ora a Deus, jejua, consagra, se humilhe na presença de Deus, busca a Deus que a luta vai passar. Nós não galgamos posição diante de Deus porque a gente é bonito, nós não galgamos posição diante de Deus porque a gente tem condição financeira, nós não galgamos posição diante de Deus porque a nossa estatura é alta, ou galgamos posição diante de Deus porque nós somos pessoa boa. A nossa natureza é má, nós não somos bons, mas nós galgamos posição diante de Deus de acordo com a nossa humilhação, de acordo com a nossa perseverança, de acordo com a obra que nós fazemos e de acordo com as tribulações que nós passamos glorificando a Deus. E o Senhor continua dizendo: a igreja de Esmirna, eu conheço as obras de vocês, eu conheço as tribulações, ele diz, e a pobreza. Ou seja, o Senhor conhecia a situação financeira
da igreja de Esmirna. Deus conhecia a situação financeira. Eles diziam que eles eram pobres. Eles diziam que eram pobres. Só que o Senhor aqui abre um parênteses. Os irmãos perceberam? Depois de pobre, tem um parênteses, abre um parênteses, mas tu és rico, fecha o parênteses. Quer dizer, a igreja achava que era pobre, mas o Senhor dizia que ela era rica. Por quê? Porque ela guardava os mandamentos de Deus. Porque era uma igreja que andava segundo os preceitos, segundo os estatutos do Senhor. Era uma igreja abençoada, era uma igreja rica da parte espiritual de Deus. Era uma igreja poderosa da parte do Senhor. As pessoas poderiam olhar e falar, não, essa igreja é pobre. Mas o Senhor dizia, eles dizem que você é pobre, mas eu digo que vocês são ricos, porque a minha presença, a minha glória está no meio de vocês. Eu me alegro das obras que vocês fazem, porque eu conheço a obra de cada um. Eu estou vendo a tribulação de vocês. Eu sei que vocês são ricos, porque a minha presença anda com vocês. Então, uma coisa é o mundo dizer, uma coisa é as pessoas dizer, e outra coisa é Deus dizer. E eu prefiro ficar com a palavra de Deus, com aquilo que Deus diz, do que o que as pessoas dizem. Ah, você é quadrado. Ah, você está vivendo os costumes dos antigos. Ah, você quer ser diferente dos outros. Não, meus irmãos, nós só queremos viver a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele não muda. A Bíblia diz que a palavra de Deus é imutável. E se a Bíblia não muda, se Deus não muda, por que que nós, que aprendemos de um jeito, vamos viver de outro jeito? Deus nos chamou para a santidade, não foi para a imundície. Deus nos chamou para a santificação, não foi para a imundície, não foi para a sujeira. Então, quando nós obedecemos a Deus, a presença de Deus está conosco. E aos olhos de Deus nós somos ricos. Por mais que as pessoas olhem, acham que a gente é humilde, que a gente é simples, mas Deus olha cada um de nós com outros olhos. Observa que ele continua dizendo, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Então, João está mostrando aqui para nós, por intermédio do dito de Jesus, que havia crentes, né? Havia judeus que estavam em meio à igreja e blasfemava, falava mal. Oh, meus irmãos, como isso é ruim, como isso dói o coração. Pessoa ser crente, come da mesma carne, bebe do mesmo sangue, ou come do mesmo pão, bebe do mesmo suco de uva, é filho do mesmo pai, entre aspas, pretende morar no mesmo céu, e por detrás do irmão, por detrás da irmã, infelizmente, é ruim dizer isso, mas a língua está inflamada lá no inferno, e ó, fica igual língua de cobra, falando do irmão, falando da irmã. Eu pergunto, o que nós ganhamos falando da vida alheia? O que falar da vida dos outros traz de benefício para nós? O que eu falar do meu irmão, eu falar da minha irmã, vai trazer de benefício? Em que posição isso me colocará? Todos aqueles que blasfemam, todos aqueles que falam mal do seu irmão, presta bem atenção que eu vou falar, está contribuindo para a obra do seu pai aqui na terra. E o seu pai é aquele que está escrito em João capítulo 8, verso 44, aonde a Bíblia fala que o diabo, ele é o mentiroso e ele é o pai da mentira. Então, quando nós estamos falando mal dos outros, do nosso próximo,
Nós não estamos contribuindo para o nosso elevo espiritual. Nós não estamos contribuindo para ser batizado com o Espírito Santo. Nós não estamos contribuindo para as bênçãos de Deus ser derramadas sobre nós. Nós não estamos contribuindo para ser cheio do poder de Deus. Nós estamos contribuindo para ser miserável. Nós estamos contribuindo para ser um lixo humano. Nós estamos contribuindo para que a vontade do diabo seja feita, que é matar, roubar, destruir. É vontade do diabo. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos cooperando com o reino das trevas. Nós estamos assemelhando a nossa vida, a nossa personalidade ao nosso pai, que é o diabo. Então, é difícil dizer isso, é difícil, é duro, mas quando a gente for abrir a boca para falar de alguém, blasfemar, opa, vamos pensar, peraí, eu vou blasfemar, eu vou falar, mas que benefício eu vou estar recebendo? Eu vou estar sendo beneficiado por quem? O que eu vou estar ganhando em agir dessa maneira? Então nós precisamos pensar dessa forma antes de blasfemar, antes de falar de alguém. Eu espero que os irmãos entendam isso, porque a palavra do Senhor está mostrando aqui para nós acerca disso. Porque, meus irmãos, nem todos que estão no nosso meio é como nós, da paz do Senhor, está aqui vestido como nós, carregam a Bíblia como nós, mas nem todos é como nós. Nem todos têm o espírito que nós temos. Nem todos tem o mesmo projeto que nós. Qual é o nosso projeto? Ô pastor, é projeto de vida? Não, eu não creio nisso. Eu não faço projeto de vida. Eu faço projeto para morar no céu. Projeto de vida é o que Deus tem para mim. O meu projeto é morar no céu. Esse é o meu projeto. Então, nem todos que estão no nosso meio são como nós. O apóstolo Paulo, ele disse em Coríntios que nem todos que estão em Israel são israelitas. Mas veja aqui o que está escrito no capítulo 2 de Romanos, no verso 28, para dar uma embasada aqui para o nosso entendimento. Romanos 2, 28 diz assim: porque não é judeu o que o é exteriormente. Exterior é aparência, aquilo que você vê. Então Paulo está dizendo, porque não é judeu o que o é exteriormente. E ele continua, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, aquele corte que se faz. Então ele está mostrando o judeu e a circuncisão, aquilo que se vê não é. Aí no verso 29, presta atenção ao que ele fala: mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Paulo está mostrando aqui para nós que é fácil nós enganarmos pelo que nós vemos, ser enganado. Vem aqui, chega alguém, está ali como os dois senhores lá, nunca os vi, por exemplo, chegou aqui de gravata, paletó, Bíblia na mão, ou com a mala, e eu olho, vejo que está, ao olhar externo, que benção. Ô varão, por favor, quer ter oportunidade, você quer trazer uma mensagem, eu senti de Deus, senti de Deus, e você trazer uma palavra. A pessoa olha para lá, tá bom. Aí vem aqui, sobe no púlpito, nunca vi, não conheço. E a pessoa abre a Bíblia, lê alguma coisa, e depois, na igreja, no pastor, como a gente já viu o testemunho, daí a pessoa abre aqui a camisa, tira um medalhão para fora, do Bafomé, 5 Salomão, e é um bruxo, é um feiticeiro,
e a igreja foi enfeitiçada, foi amaldiçoada. Por quê? Porque eu olhei para alguém vestido bonitinho e certamente está diante de nós o grande homem de Deus. Vem aqui, abençoa a minha igreja. Então Paulo está dizendo aqui, porque não é judeu o que o é exteriormente. Então aquilo que a gente olha, às vezes não é o que a gente olha. Por isso que, o que ele diz aqui? E a blasfêmia do que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então ele está dizendo que havia infiltrados dentro da igreja, aparentando com o crente, aparentando com os irmãos, mas não eram. Esses dias, o irmão aqui, conversando comigo, dizia que ele foi no lugar fazer uma visita, ele estava lá sentado normalmente, e aí o suposto pastor olhou para ele: o senhor quer pregar hoje? Vem aqui, sobe aqui no púlpito. Não estava pronto, preparado, nunca viu o irmão, e já chamou ele para subir no púlpito para trazer a palavra, que ele estava com a oportunidade para pregar. Ele: não sei pregar, não sou pregador, não, sou novo na igreja. Enfim, deu ali um disfarce. Então é desse jeito. Peraí, por que isso acontece? Porque eu não estou preparado para assumir a minha responsabilidade. Porque se eu estou preparado, se eu estou pronto para assumir a minha responsabilidade, jamais eu vou jogar na mão de outro, a não ser numa necessidade extrema ou num acordo. Alguém que eu conheça, que convive comigo. Pelo contrário, jamais eu vou jogar um laço, vou catar qualquer coisa no escuro, vou trazer, falar: ó, agora vou dar luz e manda fogo. Nunca. Não existe isso. Porque em vez de eu trazer um anjo, eu posso estar trazendo um demônio. Aqui a Bíblia diz que eram judeus que estavam entre eles, blasfemavam, mas não eram judeus, eram da sinagoga de Satanás. Os irmãos estão entendendo o zelo que a gente tem que ter pelas coisas de Deus? Como Paulo fala que o zelo das coisas de Deus o consumia, a preocupação da obra de Deus o consumia. E hoje as pessoas querem fazer a obra de qualquer jeito. Como se, hoje está até dizendo para minha esposa, ele está voltando de viagem e falando acerca dessas coisas. Ele dizendo: as pessoas acham que a obra de Deus é obra do homem. A pessoa pode pecar, pode adulterar, pode fazer qualquer tipo de coisa, e a igreja tem que aceitar, tem que dar risada, bater palma, ninguém pode se levantar, ninguém pode questionar, falar alguma coisa, porque está se levantando contra o homem de Deus, está levantando contra o ungido de Deus. Aonde? Se eu não quero que fale de mim, então eu tenho que tampar todas as brechas. Porque se eu der brecha, meus irmãos vão me apedrejar, vão me pôr na cruz. Aquele que me abraça, me beija, vai ser o primeiro. Então eu tenho que ser transparente. Eu não posso vacilar. Eu tenho que, como Paulo falou, fugir da aparência do mal. Eu não posso dar lugar para o diabo. Não deis lugar ao diabo. Agora eu não vigio, eu não me cuido, eu não ando na prudência, estou andando lado a lado com o inimigo, fazendo a vontade dele. Alguém descobre e fala: agora eu vou punir, agora eu vou apedrejar, vou disciplinar, vou excluir, porque a pessoa falou a verdade a meu respeito. O sangue de Jesus tem poder. Assim acontecia na igreja de Esmirna. As coisas externas estavam tentando colocar luz dentro da igreja, mas a luz que prevalecia era a luz do Espírito Santo. O diabo, ele pôde até tentar, mas ele não conseguiu atingir a igreja de Esmirna. Veja, meus irmãos, o versículo 10, ele fala assim para nós, presta bem atenção: mesmo em meio à perseguição, os judeus da sinagoga de Satanás, produzindo blasfêmia, lutando contra a igreja. Olha o que o verso 10 diz: nada temas das coisas que há de padecer. Vocês não se preocupem, não temas com as coisas que virão, com as coisas que irão acontecer. Sabe por quê, meus irmãos? Aqui nessa época, eles viviam
a época que a igreja era obrigado, era a lei, né, que o Império Romano que dominava aqui nessa época, e o Império Romano obrigava que todo mundo, ninguém cultuasse a nenhum Deus, a não ser o imperador. Era a época que o imperador era adorado, era tido como Deus, os imperadores romanos, que houve nessa época aqui, no primeiro século. E o que vai acontecer? Então o Senhor está dizendo, não tema das coisas que há de padecer, porque eles estavam sendo fiel a Deus, eles não se vendiam, eles não se prostravam, eles estavam fazendo unicamente a vontade de Deus, ele não deixava ser levado. Então, pela fidelidade dele com Deus, pela obediência da igreja de Esmirna, certamente viria retaliação, certamente iria vir cobrança, certamente ia vir punição para eles. Mas qual que é a ordem de Deus? Nada tema das coisas que há de padecer. Não se preocupe com as coisas que virão, as coisas que irão acontecer. Nós sabemos, o mundo está passando por um grande reboliço, está em ebulição o mundo. Creia você ou não, o mundo está em ebulição. As guerras estão aí, os conflitos mundiais estão aí, tudo está acontecendo. Ou seja, nós estamos já no princípio da volta de Cristo. O Senhor, Ele está às portas. Se levantará, acredite ou não, se levantará lei, será posta lei contra a igreja. Pastor, o senhor vai obedecer? Não. Pastor, o senhor vai se opor? Vou. Por quê? Porque a igreja, ela é submissa a Deus. Nós temos uma lei suprema. O apóstolo São Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, ele diz que mais a nós convém obedecer a Deus e não aos homens. Todavia tem a lei da terra que nós também somos submissos, mas aquilo que ultrapassa, que atropela a vontade de Deus, espera aí, eu vou obedecer a Deus, até aqui eu obedeço, mas espera aí, aqui você vai ofender a minha santidade, né? A minha fé ao meu Deus. Então tem coisas, pastor, não vai ter cobrança, pastor, vai ter punição, vai ter prisão, não importa. É aí que nós vamos ver os verdadeiros crentes. É o que ele está dizendo aqui, ó, nada temais das coisas que há de padecer. Aí na parte B, ele vai dizer algo muito interessante, presta atenção. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado. Você está vendo? Nós estamos falando da perseguição. Então está dizendo que o diabo vai lançar alguns da igreja na prisão para ser tentado. Por quê, meus irmãos, isso? Porque esses alguns certamente eram os líderes, certamente eram os ministros, eram os obreiros, certamente aqueles que pregavam, certamente aqueles que instruíam, que ensinavam. E o que acontece? A gente punindo os líderes, certamente a igreja vai entrar em decadência, né? Como até mesmo o exército de Israel, né? Eles têm um slogan que eles dizem que o peixe morre pela cabeça. Por quê? Porque quando eles vão fazer uma guerra, eles procuram acertar todos os líderes, os cabeças, porque atingindo a cabeça, o resto fica sem saber o que fazer. Então, aqui na igreja, é a mesma coisa, eles queriam atingir o líder, porque atingir o líder, a igreja ia ficar dispersa. Só que detalhe, meus irmãos, a igreja tem o Espírito Santo para conduzir. O Espírito de Deus é que opera tudo em todos. Veja uma experiência que quando o apóstolo Pedro, ele estava preso junto com Tiago, e a Bíblia diz que Tiago foi morto hoje, a espada, e Pedro ficou preso para ser morto no dia seguinte. A Bíblia mostra para nós que eles eram líderes. O que vai acontecer? Pedro estava preso, já na véspera de ser morto.
cheio de soldado, preso lá no último pavilhão, cheio de porta, trancado, corrente, masmorra, guarda para tudo quanto é lado. O que acontece com a igreja? A igreja foi roncar? A igreja foi dormir? A igreja se dispersou? Não. A igreja estava lá, unida, numa vigília na noite, na casa de João Marcos. Estava lá a igreja reunida, orando, clamando a Deus, as mulheres, os homens, orando, clamando, intercedendo pela vida de Pedro, clamando por misericórdia, pedindo que Deus tivesse compaixão, pedindo que Deus, o Senhor, né, na sua longanimidade, tivesse misericórdia, entrasse com algum tipo de providência. E o que acontece? Na madrugada, o anjo do Senhor foi enviado, entrou lá dentro, disse para Pedro se levantar, as correntes caíram, mandou Pedro pegar sua capa, colocou a capa por causa do frio, e foram saindo de dentro, as portas iam se abrindo por onde eles iam passando automaticamente, os soldados todos desmaiados, e eles saem, lá na frente o anjo vai para a direita, Pedro vai para a esquerda, vai para a igreja, onde estava o povo, né, lá na casa, todo mundo reunido. E então o que acontece? O projeto do cão era era atormentar, era matar, era tentar, mas a mão de Deus, por intermédio da oração, foi movida e Pedro foi tirado, foi resgatado com vida agora para fazer a obra de Deus, para continuar o chamado de Deus na sua vida. Então, igreja, Deus, ele é imutável, Deus é o mesmo, ele não muda. Então a gente observa que como Deus ele agiu, Deus também age na nossa vida, basta a gente confiar. E veja que ele continua dizendo: e tereis uma tribulação de 10 dias. Meus irmãos, então ele está mostrando que essas pessoas iriam ser presas para ser tentado pelo diabo. Só que o Senhor está dizendo que a tentação era a tentação de 10 dias. Isso é um número simbólico. Não exatamente que foi condenado a 10 dias de tentação na prisão, não. O número 10 é um número simbólico. Quando se fala no número 10, por exemplo, nós lembramos lá atrás do salário de Jacó, quando ele conversa com Labão, e ele vai dizer para Labão: olha, podia dizer meu tio, o Senhor já mexeu, o Senhor já alterou, já mudou o meu salário 10 vezes. Lá na passagem de Jacó com Labão, fala acerca do número 10, entre muitas situações. Quando nós lemos o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a Bíblia fala acerca das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. E enfim, a Bíblia fala muito, né? A numerologia bíblica fala muito acerca do número 10. Então aqui, ele está dizendo que o número 10 é apenas, só para a gente ter uma ideia, só um tempo determinado, não exatamente os 10 dias, mas só um tempo breve, para a gente poder entender. E ele diz, concluindo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, aqui essa coroa que ele está dizendo, segundo relatos, é mencionado, né, pela a escatologia, que em Esmirna havia um monte chamado Monte da Coroa. Era um lugar onde que os atletas, eles participavam de competições, e aquele que vencia, ele recebia a sua coroa, que era não uma coroa física, né, como a gente pensa em coroa, a gente já pensa logo aquela, não, aqui essa coroa que está dizendo é aquela coroa de louro, né, que fala, que era aquela coroa romana, que tinha aqueles galinhos aqui, que era colocado como um troféu na cabeça do vencedor. Então essa aqui é a coroa que a Bíblia está mencionando, que a Bíblia está falando para nós. E então, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Olhando para o lado espiritual,
A palavra do Senhor mostra para nós também, aqui em Tiago, no capítulo de número 1, provável no verso de número 12, a Bíblia diz assim, olha, Tiago 1,12: bem-aventurados o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para os que o amam. Os irmãos entenderam? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, observa, olha o que Tiago está dizendo, que a tentação ainda não é provação, a provação será após a tentação. Então primeiro vem a tentação e depois a prova. Por quê? Porque a prova vai ser se ele será fiel ou se ele será infiel, se ele vai resistir, sujeitar, ou se ele vai cair. Entendeu? Por isso que ele está dizendo aqui para nós, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, e certamente aprovado, receberá a coroa da vida. Igreja, essa passagem é muito linda, é coisa tremenda, que nós sabemos que tudo que Deus, o Senhor, Ele faz, é para abençoar a nossa vida. Deus não faz nada para nos mandar para as trevas, para o inferno. Tudo que Deus Ele faz, Ele permite na minha, na tua vida, é para uma exaltação, é para algo maior no dia de amanhã. Por mais que nós achamos que o fardo está pesado, por mais que nós achamos que está doendo, por mais que nós achamos que nós não conseguimos, mas eu falo para os irmãos, como eu tenho dito e repito, tudo na nossa vida é costume. Nós precisamos acostumar com os processos, nós precisamos acostumar ser crente, que ser crente é diferente de ser uma pessoa do mundo qualquer. Eu sempre falo dessa maneira. Ser crente é diferente, nós precisamos acostumar com isso, porque se tudo na nossa vida é costume, nós vamos acostumar a ser crente. Nós vamos nos acostumar com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos acostumar com aquilo que Deus tem preparado para nós. E aqui no versículo, no capítulo 5 da primeira carta do apóstolo São Pedro, primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo de número 5, ele mostra aqui também para nós, deixa eu só me ver aqui, capítulo 5, verso 4 de 1 Pedro, Pedro escreveu dessa forma: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, quando aparecer o sumo pastor, o pastor mora, o pastor do pastor, o pastor dos pastores, então nós iremos receber a nossa coroa, isso se nós não desfalecermos. Aí ele encerra, meus irmãos, o verso 11, ele diz para nós: quem tem ouvidos, né? A gente poderia perguntar, quem tem ouvido aqui? Todo mundo vai levantar a mão, eu tenho. Mas ele não está perguntando quem tem orelha, porque perguntar quem tem orelha, todo mundo tem, ouvido também todo mundo tem, mas é mais fácil, presta atenção, é mais fácil
a gente trazer a nossa orelha para a igreja e deixar o ouvido em casa, ou deixar o ouvido tampado. Por quê? Porque nós temos a opção de nós tampar o nosso ouvido e ouvir o que a gente quer, e aquilo que a gente não quer, a gente não ouve. Nós temos essa opção. Esses dias ouvindo uma pessoa dizer: ah não, eu estou ouvindo oração, eu estou ouvindo uma pregação, eu estou ouvindo louvor, e aquelas palavras que me agradam, aquilo que eu preciso, eu só vou recebendo. Eu ouvindo a pessoa dizer: interessante, eu estou ouvindo uma pregação, opa, Deus vai te dar, opa, eu preciso de vitória, então eu tomo posse. Ó, você tem que se consertar, você tem que andar no estreito, estou fora. Então, ó, a vitória está por vir, isso eu preciso. Ó, deixa o pecado, não, eu gosto. Então, assim, é fácil a gente ouvir um louvor, uma pregação, uma oração, e ouvir palavras sendo pronunciadas que agrada a gente, e a gente então escolhe, como se nós estivéssemos ali no controle, né, com o joystick na mão, no controle de uma situação, onde nós tivéssemos o poder de pegar aquilo que a gente quer. Imagina uma banca ali, ou um self-service, e você com o teu prato, você olhando ali: não, isso eu quero, isso eu não gosto, isso eu quero, isso não. E as pessoas acham que as coisas de Deus é dessa maneira, que a gente tem que pegar só aquilo que a gente quer, o que a gente não quer deixar para o outro. Meus irmãos, isso não convém a nós, isso não convém para nós. Não é assim que as coisas funcionam para crente. As bênçãos de Deus, a Bíblia diz, quem está lendo a Bíblia, fazendo a leitura anual, né, leram lá na verdade, no Antigo Testamento, que a Bíblia diz em Deuteronômio que as bênçãos de Deus, elas perseguirão os fiéis. Eu não tenho que correr igual desesperado atrás de bênção. A bênção está ali, a bênção está aqui, a bênção está lá. Não! A bênção, ela sabe o meu endereço, a bênção sabe a minha casa, a bênção sabe a hora que eu estou em casa, e ela vai chegar lá, ó: pastor, é o pastor Celso? Sou eu. Eu sou a bênção fulano de tal. Eu fui enviada por Deus, eu sou tua. Pode tomar posse. Não, mas não adianta. Se você sair e não querer, eu vou te perseguir, porque eu sou tua. Não adianta. É assim que a bênção funciona. Eu não tenho que estar correndo atrás de bênção. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas perseguirão os fiéis. Os sinais seguirão os que creem. É assim que a Bíblia nos ensina, não é ao contrário. Nós estamos correndo atrás de sinal. Peraí, mas como que a Bíblia diz? Os sinais seguirão os que creem. Só que os que creem estão correndo atrás de sinal. Então é sinal que ele não crê. Porque se ele corresse, se ele cresce, ele não estava correndo atrás. Ele cria e o sinal viria até ele. A bênção de igual forma. Nós estamos perdidos. Estamos como X em evidência. Nós precisamos de um foco. Nós precisamos de um objetivo na nossa vida. E os nossos olhos têm que estar para frente e para o alto, olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Nós estamos vivendo dias tenebrosos, nós estamos vivendo dias de engano, dias de pessoas, homens amantes de si mesmo, dia de muita mentira, de muita coisa errada, e as pessoas, por não discernir as coisas de Deus, por não ter um foco, um objetivo, estão se perdendo, estão sendo bombardeados, estão sendo apedrejados. É como o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus diz para nós, 24, que nos últimos dias, nos tempos finais, iriam se levantar falsos profetas e falsos cristos, que iriam fazer sinais, prodígios e maravilha, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O chamado já foram enganados faz tempo, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Só que ele está dizendo que o mistério ia ser tão profundo que, se brincar, até os escolhidos seriam enganados. Os chamados já foram, foi os primeiros.
mas os escolhidos é o remanescente, é aqueles que estão ali, ó. Passa o que passar, eles estão ali, porque eles querem ir para o céu. Só que o sinal, as maravilhas, as coisas iam ser tão terríveis, que se brincar até a mente deles ia ser mexida, eles iam atrás. Pergunta para mim alguém, quando que eu fui atrás de alguma coisa? Nunca. Eu tenho certeza que Deus é comigo, eu tenho certeza no Deus da Bíblia. Eu não preciso pular de galho em galho igual macaco. Não, o que acontece macaco que pula de galho em galho? Daqui a pouco o galho quebra, ele cai e racha a cabeça. Então nós precisamos ter um foco, um objetivo. Para eu estou aqui para quê? Qual que é a minha finalidade? Para ir para o céu. Então eu estou aqui para ir para o céu, eu vou para o céu, acabou. Qual que é a minha finalidade de estar numa faculdade? Eu estou numa faculdade porque eu quero ter um diploma, eu quero ser um profissional. Então, querendo ou não, vou ter que estar ali até o fim, até eu conquistar o meu objetivo. E o meu objetivo é o céu, então eu tenho que estar aqui até o céu. E por que nós estamos perdidos? Por que aqui não está bom, ali não está bom, lá não está bom? Por que a gente está igual formigueiro? Quando mexe lá na formigueiro, é a formiga que vai para todo lado, todo mundo disperso. Por quê? Porque nós não temos alvo, não temos objetivo. É o que está acontecendo com a igreja hoje, isso é desesperador. Dói o coração de ver, como a Bíblia fala, ovelhas pelos montes perdidos, como se não houvesse pastor. É o que está acontecendo hoje. Ninguém quer ser submisso, não quer atentar para a palavra de Deus. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito diz? Olha a promessa. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Sabe o que é o dano da segunda morte? O lago de fogo e enxofre. Não está dizendo, olha, todos vencerão, a minha igreja vencerá. Ele está dizendo no singular, o que vencer, ou quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Então isso chama atenção a mim. Será que eu estou aqui? Será que eu vou vencer? Será que eu conseguirei chegar até o fim? Chama a tua atenção. Será que você vai vencer? Será que nós não estamos correndo o risco de estar lutando contra o vento? Será que nós não estamos correndo o risco de estar batendo em ponta de faca? Será que nós não podemos correr o risco de estar num caminho, que o caminho parece bom, mas o fim desse caminho é um caminho de morte? Podemos correr esse risco, certamente. Mas, se nós olharmos para a palavra de Deus, se nós perseverarmos, preocupado com a salvação da nossa alma, lembrando que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus. Não adianta só eu estar na igreja, não ter paz. Não adianta só eu estar na igreja e eu não ter santificação. A santificação é coisa do homem, não. Santificação é coisa para santo. E a Bíblia diz que nós somos santos. Então, se nós quisermos ir ao céu, nós precisamos praticar santificação. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Ah, pastor, mas nós estamos no século 21. Mas o céu continua o mesmo, o inferno continua o mesmo. O tempo passa, as coisas passam, mas o céu continua lá em cima e o inferno continua lá embaixo, quente. Não vai mudar, eles não vão mudar de lugar. Nós podemos mudar, nós podemos estar subindo e de repente, por uma ocasião ou outra, a gente olha para um lado e para o outro e começa a descer. Nós podemos, ou estamos descendo e às vezes a gente se desperta, levanta a mão para o Senhor, pede ajuda e vamos subir. Mas eles não mudarão a posição deles. Nós também não podemos mudar. Que nós possamos perseverar firme, que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração e saber, como o escritor aos Hebreus diz, o que há de vir, ele virá e ele não tardará. Que o Senhor Jesus encontre em nós o mesmo sentimento que ele encontrou na igreja de Esmirna, uma igreja que passava por luta, por tribulação,
mas era uma igreja que permaneceu firme. Por mais que tinha influência dos da sinagoga de Satanás, mas era uma igreja que não se deixou levar, não se deixou vencer. Era uma igreja que entre os seus foram presos, levados para ser tentado, mas a igreja permaneceu firme na presença de Deus. Que independente do que vier, independente do que acontecer, meus irmãos, nós estejamos firmes na presença de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus os recompense, e as palmas bem alegre, exalta e glorifique o Rei Jesus de Nazaré. Bem alegre as palmas para Jesus.